Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece, e conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando, porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dele? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque aonde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá. Né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia. Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Você fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E você vai ver como é que é sempre diferente, novo. Né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais, a nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias
é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é o conhecer de você falar assim, não conheça Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece. Né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando ele fala que ele nos conhece, é porque ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual. Te conhece no seu emocional. Ele conhece na sua caminhada espiritual onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não, Senhor, já andei muito. Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé. Você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Deus, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque o seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que Ele sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente Ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para Ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para Ele, porque somente Ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse. Né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, Ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência. E vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca. A gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza. E entender que fica mais pobre. Idolatrar a força e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual que é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina, se cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim.
Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências, de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é Ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho eu acho que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe, sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus, estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Como é que você está dançando, meu filho? Porque eu sou amado, porque eu sou amada, alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim, alguém tem um olho em cima de mim, alguém me protege, me tira do mal, me defende, né? O pastor é aquele que defende, é aquele que te guarda, porque você é dele e a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, Ele morreu por cada um, para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder, pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca, porque Ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço eu vou sem ele.
porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu, Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo, a gente fala, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá, que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa, o amor acolhe, não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que Ele está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá a salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela... A gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens me leva para repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que Ele dá? Hã? Não. O que Ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, a última oportunidade de dar um beijo em alguém, a última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por causa de qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar da má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Daí quando eu conversava com eles sobre quando vai conversar do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficar firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês me vêm fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade, é estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda, é espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque falei, enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada nos vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não, olhar o doente, olhar o outro, que é você também, ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo, dar aquilo quando não tem mais nada para dar um abraço, dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim, mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que Ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia,
sua bênção para começar o dia, à sua disposição, para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? É mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele, Ele falar, faz não. Nem duvide, eu falo com ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, Filó, não vai, sim senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê, eu falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode, eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio, então ajoelhe e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro. Por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já esteve lá no consultório e falou, Filó, preciso falar uma coisa. O quê? Chegou o estudo do neném. E ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano. Vai cortar. E ele vai brigar, vai dar uma pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, ele dá as costas para você e sai bater o pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade. Não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra. Um lugar na terra. Aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair. De cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei. Pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora, né? Esse menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Difícil.
Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar: Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dele, ele nos pega de volta e fala: isso é minha? Então agora, porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, a gente entrega. Não precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus: se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com ele: firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dele. A coragem não é nossa, é dele. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos. Se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala: bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso. Coloca para ele, me preceda. E relaxa e deixa ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim: o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que você estiver numa situação delicada, olha para ele e fala: me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o Senhor quer. E guarde uma coisa: Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta: onde você está? Sabia, né? Ele perguntou: onde você está? Para Adão falar: estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha, que te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso, né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Fala: mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia,
o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala, não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda, né? É a moda que todo mundo copia. E vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontoa nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parar o povo, fala, mas onde é que você está correndo? Fala assim, não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo, não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caia e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tenho força, eu te carrego. Não tenha medo, que sou eu, teu Deus. Então, quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais, nós já somos mais que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus. Tem algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. O dia que entendermos isso. Quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher que de uma forma e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem, de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir e ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então, experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que ele me encontra, que ele sabe meu cheiro, ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que
desbravei e saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim. Ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele. Eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais. Né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós. E prova a cada dia o quanto Ele ama. E cuida. E se vocês prestarem atenção, Ele cuida dos detalhes da sua vida. Dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero um que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada, e a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão, e essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento. E a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje?
Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então, a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos. Que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas, por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez, não é assim? Então, a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós, inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra, que se chama? O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Igualdade. É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Okay? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive, Ele corre o risco que a gente fale, tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amada, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar, como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar. E falar, bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia e achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, já tanto ficou bacana. Então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo. Vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião, a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor. Por amor. E deu muitos dons, a primeira é o dom da vida. E quando eu não entendo isso, e não trabalho, colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Fala, Senhor, mas olha o que o Senhor deu para o outro ali, ó. Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia. Mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje, para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega e fala, Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu um negócio para ela. O Senhor está sendo justo, não.
E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos, ele imprimiu em cada um de nós. Porque a imagem do rei é que está no denário. A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele. E que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda. Que de verdade temos um pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio, por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso? Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que é isso? Nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele, a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus. E tudo que eu trabalho é junto com Ele, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver, nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações porque você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Falei, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tanto para fazer. Menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, para prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim. Eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver.
Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora. É assim que as coisas vão trabalhando. Compreendem? É dessa forma. Então, nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar: eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida, e que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dele, porque Ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar, Ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que Ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então, que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para trabalhar no reino dEle. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor me fez e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala: essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor, deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção, chama Espírito Santo. Coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós. Porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom. Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis. Nós é que somos avaros. Deus não. Deus é mão aberta. Ele é Pai. Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus: não sabias que eu tenho que estar atento às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, eu tenho que... nós somos mais do que isso. A vida que nós somos chamados vai além de comer, de vestir. Vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia, Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas. Mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração. Nos permite abrir o céu e falar: não é para aqui que eu sou feito, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho,
de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna, e que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai. Porque a gente fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala, tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor. Então nas minhas relações, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, porque essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro, que eu já criei uma barreira com o coitado, que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme, que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói, ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala, viu que dia lindo, não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida, ela é feliz, não se compara com ninguém, porque não tem Deus, não vai nos comparar. Diante de Deus, nós somos filhos todos iguais, absolutamente iguais. Então que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele, de verdade estar preocupado com a salvação das almas, de verdade, lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor, tenham uma qualidade de vida muito melhor, saiba que tem um Pai que pode se amparar, revela isso para o outro, que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu Pai, que hora que eu for rezar, só contar para ele, isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela receber uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas, a gente nem toca nesse assunto. Filó, mas é porque hoje é delicado falar de Deus, não é delicado com nenhum. Porque a gente é um bando de cristão acuado. O dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo, Ele não é uma ideia. E Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos. Esse é o Deus que pôs você aqui hoje. Esse é o Deus que nos mantém de pé. Esse é o Deus que eu creio. Que eu falo e Ele escuta. E age se a gente não atrapalhar Ele. É assim. Que nós somos filhos e filhos amados. Que esse amor que Ele tem por nós é eterno. Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós. Que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dEle. A gente tem medo de quê? Como diz Paulo, se eu vivo para Ele. Se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar, nossa, mas você segue os mandamentos? Fala, minha filha, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe que eu não presto. Falei, minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão, não mata, não fala mal, não julga, não fica querendo as coisas dos outros. Por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro? Para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem?
para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu, pisa no chão e olha para o céu. Fala: Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda. Me ajuda a ter a atitude certa. Me ajuda a cuidar dele. Me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente. Tem gente que se sente amado só dar um abraço. Tem gente que se sente amado só falar: nossa, seu cabelo está lindo. Mulherzinha, então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda. Não na falsidade, de forma alguma. Não é para mentir. Mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda. Eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí, que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor. Que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá. Já venceu. Mas me ajuda a fazer com que, enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês. É fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém. Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo: pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então, fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala: não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Pô, ouvi me perguntar: o que é que você toma? Ó, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar. Mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela. É Maria. Porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que, quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais, e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de saber que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então, quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala: não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence. O tempo que Ele te deu para trabalhar na vinha é dele. Esse tempo pertence ao nosso Pai que está no céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus 22, versículo 15. Já marcou aí, né, Patrícia? Você está esperta, né? Depois você já deixa aberto também Isaías 45. Tá? Então, do Evangelho de domingo, eu queria colocar duas frases, dois versículos, para que a gente pudesse meditá-los, né? Vamos relembrar o Evangelho
Lembrando que Jesus aqui estava, caminhando, para Jerusalém, estava na última tentativa aqui de convencer as autoridades, os sacerdotes da divindade, de quem ele era. Então ele foi contando um tanto de parábola, lembra? Da vinha, do banquete. E aí os fariseus, aqui vocês vão ver que os fariseus estavam tramando um jeito de pegá-lo por alguma palavra. Então enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos. Os fariseus e os herodianos eram inimigos, mas como eles queriam pegar um inimigo em comum, eles juntaram e falaram a seguinte frase para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe o denário. Disse ele: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouviram isso, ficaram surpresos e, deixando, foram-se embora. Palavra da salvação. A primeira frase que eu queria que vocês marcassem, para a gente pensar, é quando eles falam assim para Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Esses homens, quando falam isso, eles não acreditavam nisso. É aquilo que eu falo com a boca, mas meu coração está longe. Eles não acreditavam de jeito nenhum que Jesus era exatamente isso, que você é verdadeiro e de fato ensinas o caminho de Deus. E que bom que eles falaram isso, que Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele pode falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas depois que a gente tem o caminho, a gente tem que saber que tem uma meta. Essa meta é clara para vocês? Senão não adianta a gente ler uma palavra que foi falada há mais de 2000 anos atrás, se isso não trouxer algo no seu coração que te muda. Esse é o poder do Espírito Santo quando a gente escuta a palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente fala com o Espírito Santo que essa palavra se torne vida na minha vida. Senão o Evangelho é só um livro, como qualquer outro que eu estou lendo, e não é algo que faz a minha vida ser transformada, compreendem? Então quando eu pergunto isso para vocês, eu pergunto no sentido de para ver se vocês entenderam o que está sendo dito. Então Jesus é o caminho, nós sabemos que Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. É por Ele e é através dEle somente que nós vamos chegar a Deus. É através de Jesus que nós vamos transitar. É só nele que nós somos, que nos movemos, é só nele. A nossa grande meta é chegar em Deus. Para isso estamos aqui. Para isso vocês estão, hoje terça-feira deve ter um tanto de coisa para vocês fazerem, e vocês estão aqui. Para quê? Vocês têm uma meta. E só quando a gente sabe qual é a nossa meta, é que vale a peleja do caminho. Aí eu sei, todo o sacrifício que eu posso fazer para a peleja do caminho, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então aquilo que ele disse para Josefa é algo, já falei para vocês mais de uma vez da Josefa, não é? Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Não? Quem não conhece, só levantar a mão. Não conhece? Não? Não? A Josefa era uma mística, simplesinha, e ela era freira, Jesus escolheu ela para revelar, e ela trabalhava no mosteiro, e no mosteiro ela fazia os trabalhos mais simples do mosteiro: lavar roupa, passar roupa, arrumar as coisas. E Jesus se revelou muito a ela, apareceu muitas vezes a ela, e justamente para poder revelar o amor dele ao mundo. Ele chamava ela de minha pequena Josefa. É linda a história dos dois. E um dia ela está fechando as janelas do terceiro andar do mosteiro,
e é um corredor comprido, assim, ela vê aquela luz forte, e Jesus vindo com muita pressa. Imagina se ele me encontrar em pé no final. E ele vem andando com pressa e ela para. E ele chega perto dela e fala: Josefa, de onde vens? E para ela fala: eu estava fechando a janela, Senhor. E ele falou: e para onde vais? Ela falou: eu vou acabar de fechar as janelas. Ele falou: Josefa, você não sabe nada, você não sabe responder nada, tadinho. Ela ficava tão apertada com ele que ela falava assim, o livro é uma diversão: Senhor, então o que é para me responder? Eu não sei, Senhor, o que é para me responder? Ele falou: Josefa, você tem que responder assim: eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é belíssimo. E esse corredor no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. E ele desapareceu, claro, mas ele aparecia assim para ela, lá no quarto dela. Espetacular. Senta aí, José, para eu te ensinar umas coisas. Copia o que eu vou te dizer. Pode imaginar isso? Que relação de proximidade. Isso é uma coisa de louco, né? Então isso tem que estar em nós, assim, qual que é a minha meta? De onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu volto? Para Deus. Eu vim do amor e volto para o amor. Então Ele é o nosso caminho e Ele é a nossa vida, e é somente com Ele, através dEle, por Ele, que nós vamos voltar para casa. Ok? Então isso é a primeira coisa que a gente deve a eles, mesmo que eles não acreditassem naquilo que eles estavam falando. E a outra coisa é quando Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, né, é uma resposta brilhante, que só podia ser de Deus, que eles queriam pegá-lo ali para poder condená-lo. Ele pede para poder olhar a moeda, e a moeda tinha a imagem de César. Então a moeda, aonde o César colocou o rosto dele, foi no ouro. Aonde Deus colocou a imagem dele, foi em nós. Nós somos a imagem de Deus. Isso é que é escandaloso. Está lá em Gênesis 1, 26 a 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todos nós somos a imagem de Deus. Quando nos tornamos semelhantes a Ele? Quando? Quando a gente aprende a viver o amor, porque Deus é. Não é lindo isso? Por enquanto nós somos imagem. Então quando Jesus fala que isso aqui é duplo, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, nós temos sim que ser obedientes e estarmos aqui sobre os nossos, né, os governadores, o presidente, tudo que foi constituído. Pedro manda rezar por toda a autoridade constituída. Então nós cumprimos isso, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós somos de Deus, não somos daqui, mas a gente cumpre as regras daqui, mas não somos daqui. Então nós temos que devolver a Deus a alma que Ele nos deu, uma alma que vai passar a ser iluminada. Porque qual é o grande desafio de Deus na nossa alma? Formar o quê? Nós somos o quê? Para Ele, um outro Cristo. Pode imaginar o que tem que ser trabalhado em nós? Então, por que eu estou conversando isso aqui com vocês? Porque às vezes na vida, no mundo que a gente está inserido, a gente é levado a perder a consciência da nossa identidade. E nós esquecemos que somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus. A gente está inserido no mundo que onde a gente vale são as tentações, é pelo seu poder financeiro, é se você é uma pessoa famosa, é se você faz coisas brilhantes, é se você deve ter 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, sei lá quanto que é importante isso nesse mundo. Mas o mundo te leva para poder avaliar se você não faz coisas grandiosas, se você não é uma pessoa que todo mundo, uau, então você não vale nada. Então muitas vezes a gente acha que a gente é menos que uma moeda de 1 centavo. Mas mesmo que a gente seja uma moeda de 1 centavo, em nós está impresso
a imagem de Deus. Compreendem? Então nós somos profundamente valiosos aos olhos de Deus. Deus compara os filhos? Deus ama um mais do que o outro? Muito bem. Mas como é difícil para cada um de nós acreditar nesse amor. Acreditar de verdade, né? Que a gente é um filho amado. Que cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Sonho de amor. Que Deus nos sonhou com cada um, soprou em cada um, nos convidou a uma vida que é eterna. Então, o quanto que é difícil a gente tomando consciência, eu sou filho de Deus, eu não sou fruto de um acaso, eu não estou aqui por acaso, a minha vida tem um valor, sou filho do Altíssimo, filho dele, e todo o meu trabalho é ser semelhante a Ele, porque Ele já me deu a imagem. Então as pessoas do mundo, quando te olhar, elas têm que ver quem? Deus. Está simples, não está? Você tem que ser o rosto dele, você tem que ser a palavra dele, você tem que ser a presença dele, porque nós somos o rosto e imagem de Deus. Compreende como que a gente não leva isso a sério? A gente fala, isso não é para mim não, Jesus, depois esse povo que reza, não é para você mesmo. Deus não tirou ninguém da lista. Nós somos filhos, filhos de Deus. Por isso que essa consagração é tão interessante, porque nós nos consagramos a Jesus pelas mãos dela, para que ela nos ajude e vá formando Jesus em nós. Esse é o grande objetivo, é nos ajudar e nos colocar na vida espiritual, a nos ensinar e nos educar na disciplina, a ler a palavra, meditar igual nós estamos meditando aqui, e pedir a Ele a graça de entender aquilo que está em Isaías 45, fora de Deus não há outro Deus, um só Deus. E às vezes a gente é levado nesse mundo, achando que tem um tanto de César, pagamos tributo de um monte de coisa, e vivemos à mercê de um tanto de coisa, que não é o Deus verdadeiro. Como é que o mundo nos enrola? Como que muitas vezes nós queremos fazer tudo para ter aplauso do mundo, ter a glória do mundo e ser vã glória. Quer dizer, a glória é falsa. O mundo pode pensar o que quiser de você, ok? As pessoas te julgam, pensam, falam o que quiserem, mas somente Deus sabe quem você é. Então a gente só vale o que é aos olhos dele, não acrescenta nada do que o outro pensa, porque Deus já sabe quem você é. E só Ele te vê, Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas como é difícil o nosso processo de conversão, porque o mundo é sedutor, é encantador, e de repente nós aprendemos a fazer o mesmo trabalho que Jesus fez, que foi um movimento de descida. Jesus desceu, Ele despojou dele. Pode imaginar, gente, Ele estava no céu sossegado, assumir a nossa carne, aceitar ficar no ventre de Maria 9 meses, ser criança, amamentar, Ele mamou no peito, aprender a andar, falar, sabia tudo, eu tenho que fazer tudo. Ele foi humano, a sofrer, por amor a nós. Então Deus fez esse processo de descida, e nós queremos fazer o processo contrário. Nós queremos ser famosos, né? Nós queremos que todo mundo nos perceba, nós queremos que todo mundo fale, uau, fulano chegou. A gente faz alguma coisa, quer que todo mundo comente que foi a gente que fez. A gente não gosta de ficar no anonimato, né? E Deus, se Ele tivesse, eu já falei isso, tivesse que colocar etiqueta em tudo que Ele fez, a gente estava todo mundo com uma etiqueta de pendurado, feito por mim, né? O quanto que a gente faz um movimento contrário. Então o quanto que é difícil para nós assumir esse discipulado, morrer para as coisas, tudo que a gente faz, não ter essa hipocrisia que Jesus condena tanto, ser verdadeiro, ser claro, ser transparente, ter a mesma ação que Deus teria, porque nós comprometemos a imagem do nosso Pai. É tão sério isso, né? E às vezes nós estamos andando com a nossa imagem está tão desfigurada pelo pecado, tão desfigurada.
Então nós estamos precisando de pensar. Quando eu trago essas questões aqui para vocês, é para que a gente possa pensar, porque a gente não sabe o dia e a hora que Ele chama. Então ver a nossa alma como está, de verdade como que eu estou conduzindo a minha vida, de verdade como eu sou e represento a imagem do meu Pai. Como que as pessoas podem olhar para mim e ver que eu sou a imagem dEle? Eu não tenho a luz, mas eu reflito a luz dEle em mim. Então é por isso que a gente precisa tanto da palavra que nos alimenta, nos sustenta, da Eucaristia, que é o alimento da nossa fraqueza, né? Porque a gente não dá conta de nada, e quem carrega esse corpo? É a alma. E se a alma não for alimentada, a gente vive doente, desanimado, entristecido, deprimido, achando tudo difícil. Todos os problemas parecem imensos, que eu não vou resolver nunca. Mas a gente tem que chegar diante de Deus, trazendo para Ele a nossa miséria, a nossa incapacidade, o nosso nada, e falo, é essa miséria que vem atrás do Senhor. Que maravilha poder receber Jesus todos os dias e saber que Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, nos põe de pé e fala, me ajuda, que a vossa graça me preceda, para que eu saiba o bem que eu tenho que fazer, que a vossa graça sempre se antepõe a mim, e que nada esteja acima do Senhor na minha vida. Me ajuda a ser filho, me ajuda a vos revelar nesse mundo, me ajuda a buscar aquele que está desfigurado, caído no caminho, aquele que não acha sentido para a vida, aquele que acha que não vale nada. Quantos irmãos de rua nós estamos encontrando? Parece que aumentou. Vocês têm parado diante deles para conversar? Não, né? Eu talvez tenha uma queda por eles e vivo conversando com a turma, e vocês vão ver coisas impressionantes, de conversar com eles. O padre Tiago estava me contando que chegou perto de um que estava numa fraqueza imensa, levou um chocolate quente, comida, cobertor, e falou, padre, eu não tenho força para levantar para comer, mas o que eu preciso é de confessar. Eu tinha uma empresa, e estou falido, estou na rua. Ele ficou impressionado, ele falou que foi uma das confissões mais belas que ele ouviu. Ele falou, por que você não vai à igreja comungar? Ele falou, padre, se eu entrar desse jeito, o povo vai ter medo de mim. Então, a gente precisa, nós que já temos consciência que somos filhos e que somos irmãos, nós temos que ajudar o nosso irmão em outra situação, de revelar a ele esse amor, que ele também é como eu, amado, como eu, querido, como eu, sonhado por Deus. O fato de ele estar naquela situação, inserido nesse mundo que nós estamos, não quer dizer que ele tenha menos valia do que eu. Mas como é que eu posso provar isso para ele? Primeiro cuida dele, depois fala de Deus. Primeiro pergunta, o que você precisa? O que você quer agora? É preciso aprender a olhar o outro, não ter medo do outro. Não somos irmãos? Temos que cuidar. Então está vendo como é que o nosso processo de conversão ele é lento? Porque primeiro tem que ter uma consciência de que eu sou filha, e que eu pago meus impostos, faço o que eu preciso fazer, tenho que ter essa obediência, mas eu tenho que ter obediência a Deus, entender que um dia eu vou estar diante dEle e devolver a Ele a minha alma, porque foi Ele que me deu. A vida eu não consigo devolvê-la. Eu estava falando isso com as crianças lá no consultório, está querendo matar alguns bichinhos, falei, presta atenção, você só pode destruir o que o seu dedinho constrói. Se você matar esse bichinho, você faz outro igualzinho? Não, então você não pode matar. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Então você tem que ter respeito a tudo que Ele fez. Então nós temos que começar a prestar atenção nisso, mostrar a beleza disso, mostrar a beleza de ser filho de Deus. Lê para esses meninos Isaías 45, ele é lindo quando ele levanta Ciro, e ele fala assim com Ciro, que deu para Ciro, é tão bonito quando ele fala com Ciro, que foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome, e te dou um nome ilustre, embora não me conhecesses. Então eu fico pensando, e ele fala, eu sou Yahvé, e não há nenhum outro, fora de mim, não há Deus. Cuidado com outros deuses que a gente coloca dentro da nossa vida. Cuidado, pode ser a nossa profissão, pode ser a nossa beleza, pode ser a conta bancária, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos. Cuidado.
O único Deus é o Senhor. Ele é o único. Então, quando eu falo assim, as pessoas falam comigo, mas doutor, Ele é a minha vida. Eu falo, não. Ele é um amor da sua vida. Mas a sua vida é um só que te deu. Nós temos que nos educar a isso. Não é fácil. Por isso que o processo de conversão ele é tão difícil. Porque primeiro a gente tem que tomar consciência. E depois temos que decidir. Não por nós, mas pela graça de Deus. Tudo nós só vamos fazer pela graça. Guardem isso. Nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Nem de pensar nisso. Somos? Não. Nós dependemos de Deus todos os dias. Para acordar. Levantar de manhã e falar, não tem tudo em mim, nada está doendo. Estou de pé. Todo mundo que eu amo está com saúde. Então, a seu dispor, para vos amar e vos servir. A seu dispor. O Senhor é o meu Pai, meu Deus, se Ele me permitir concluir o dia, estou aqui para vos servir. Que as pessoas hoje vejam em mim o seu rosto. Que elas possam entender, por causa da minha atitude, que há um Deus. Há um Pai que cuida de mim. Porque se o Senhor, se eu que não te conheço, fiz isso, imagina Ele que me conhece. É isso. E levar para o outro a alegria da pertença, gente. Nós que somos cristãos, não podemos ser aquele povo triste, derrotado, ao contrário. A nossa marca é alegria, de pertencer. Falo, eu sou filho de Deus. E eu tenho que ter cuidado da minha alma, porque é ela que eu vou devolver. No momento da nossa morte, é ela que nós vamos devolver. Nós vamos chegar diante dele, naquele momento da morte, nosso julgamento é pessoal. É aquele momento, é onde eu apresento para ele a nossa alma. Então eu preciso cuidar, revelar esse Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Então para César eu dou o dinheiro, mas para Deus eu dou a minha vida. Eu não dou a minha vida para esse mundo, a minha vida é dele, a ele pertence. Então por isso eu me gasto, por isso eu vou ser consumido, por isso eu envelheço, para Ele. É preciso que eu diminua para que Ele cresça. Compreendem? Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser humilde, mas também corajoso. Ela, quando eu disse sim, ela tinha noção. Ela era uma menina, ela tinha noção da dimensão do projeto que Deus tinha para a vida dela, assim como nenhum de nós tem noção do projeto que Deus tem para você. É porque a gente quer prender Deus no nosso ateliê. Deixa Deus ser Deus. Não limita Deus, não. Tenha a coragem, a ousadia de se colocar diante dele e falar, eis-me aqui, só me criou para fazer o que o Senhor quiser. Já teve coragem de fazer isso? É um escândalo, né? Tem gente que até morde o dedo e fala, o que ele vai fazer? Loucura. Mas Ele vai fazer coisas extraordinárias, porque o poder dEle é uma coisa encantadora. Não ponha limite para Deus, porque para Deus não tem limite. Qual a única coisa? Deus colocou limite à soberania dEle, qual é? A onipotência dEle. Imagina, diante da onipotência de Deus, Ele colocou um limite, qual é? Isso é a sua liberdade. Não é uma coisa encantadora? Porque se você não quiser, Ele não fará nada. Mas se você tiver a ousadia de falar com Ele, eu estou tomando consciência que eu sou seu filho, sua filha, e eu falo com Ele todo dia, meu tempo está ficando curto. Aproveita enquanto eu ando, falo, e faça o que eu vim fazer, que cumpra em mim a sua vontade. Em todas as vírgulas que o Senhor quiser, em todos os pontos, exclamação, travessão, fala com Ele o que o Senhor quiser, pode fazer. Tem que ter coragem de dizer isso. E deixa Deus ser Deus. Não ponha limite. Porque é tão interessante que nós somos chamados a ser santos, não é? E a cada um de nós que somos santos dele, Ele não repete a história. Para cada um Ele chama de um jeito. Porque Ele não repete, porque ele é original. Para cada um é um jeito de ser santo. Então imagina, ela tinha dimensão de quando Deus chamou ela? Não. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ser humilde, mas ao mesmo tempo corajoso. Corajoso para assumir Deus nesse mundo. Não ter vergonha de assumir que cremos em Deus, que rezamos sim, e que a nossa vida é pautada por causa dEle, e por causa dEle um tanto de coisa eu não farei. Se eu penso que eu posso magoá-lo, ofendê-lo, não, porque o pecado a gente tem que ter horror a ele.
E tem que pedir a Deus essa graça. Que tudo que nós vamos fazer, a ser simples. Mas tudo não com a nossa força, mas pela força do Espírito que irá nos conduzir. É por essa força que irá nos levar. A gente acorda de manhã e fala que o seu Espírito me conduza aonde o Senhor quiser. E o Senhor faça através de mim, e que eu possa cantar um dia como Nossa Senhora cantou. Porque Deus fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Ele é santo. Então que Ele nos faça de cada um de nós um outro Cristo. Que de verdade Ele possa ter a liberdade de agir em nós, de nos moldar, de falar: minha filha, isso não, isso sim, isso eu te concedo a graça, e vai ali para mim. Não, Senhor, vai por mim, comigo. O Senhor está sozinho, igual falou com o Gedeão. Vai lá, Gedeão, no acampamento dos inimigos. Eu? Gedeão, mas eu estou com você, meu filho. Não, então se você tiver com medo, chama um amigo. O que o Gedeão fez? Claro que chamou um amigo, mas ele estava junto. Nós somos assim, ele sabe, ele conhece a nossa miséria. Deixa Deus fazer, deixa Deus revelar ao mundo, tirar a sua máscara e revelar a sua verdadeira identidade de filho do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.